Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História e nessa aula nós vamos falar sobre a unificação italiana, que foi aquele processo de formação da Itália como Estado-nação que aconteceu na segunda metade do século XIX. A unificação italiana foi um processo que aconteceu na segunda metade do século XIX e que foi responsável por unificar o território da Itália e levar ao surgimento da Itália enquanto um Estado-nação, enquanto um país. A Itália, nesse momento, no século XIX, ela não existia e toda aquela região ela era composta por uma série de pequenos reinos e ducados que cada um possuía uma espécie de autonomia política e, inclusive, alguns desses ducados eles estavam sob o domínio estrangeiro. Na primeira metade do século XIX, já existia em toda aquela região que hoje forma a Itália uma série de ideais nacionalistas que defendiam a unificação da região para formar uma nação apenas. Só que esses ideais nacionalistas eles vão ganhar força a partir de 1848, a partir das revoluções liberais que aconteceram na Europa em 1848, e os ideais de unificação e os ideais nacionalistas, então, eles vão se fortalecer nesse período, e isso vai levar ao surgimento de três tendências, cada uma defendendo uma forma de unificação diferente. E aí nós vamos ter primeiramente o neoguelfismo, nós vamos ter os republicanos e nós vamos ter também os monarquistas. Primeiro nós temos o neoguelfismo, que era liderado por Vincenzo Gioberti, e esse movimento ele defendia a unificação da Itália a partir de uma monarquia constitucional liderada pelo papado. Depois nós temos os republicanos, e o grande nome dos republicanos era Giuseppe Mazzini, e ele defendia a unificação da Itália a partir de uma república. E nós temos também os monarquistas, que eram liderados por Vítor Emanuel II e pelo Conde de Cavour, e ambos defendiam a unificação da Itália sob a liderança da Casa de Saboia, que era a dinastia que governava um reino chamado Piemonte-Sardenha. A unificação italiana, que vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, ela aconteceu a partir da junção dos movimentos liderados por Giuseppe Mazzini e também por Vítor Emanuel II, que era o rei do reino de Piemonte-Sardenha. Primeiramente, a atuação de Mazzini ela se iniciou a partir da formação de um grupo revolucionário que era chamado Jovem Itália. Esse grupo ele foi formado na década de 1830 e, conforme eu falei, ele defendia a unificação da Itália a partir da formação de uma república. Já Vítor Emanuel ele vai assumir o poder no reino de Piemonte-Sardenha em 1849 e em 1852 ele vai nomear o Conde de Cavour como primeiro-ministro, e os dois juntos vão acabar conduzindo esse processo de unificação. Eles vão realizar uma modernização do reino de Piemonte-Sardenha e a intenção deles era realizar a unificação da Itália sobre a liderança da Casa de Saboia, que era a dinastia que governava o reino de Piemonte-Sardenha. Para que isso acontecesse, eles, a partir da segunda metade do século XIX, vão partir à procura de apoio internacional para poder auxiliar eles na luta contra o Império Austríaco, que dominava muitos reinos e ducados que existiam naquela região. Conforme eu falei, a intenção do reino de Piemonte-Sardenha, representado por Vítor Emanuel II pelo Conde Cavour, era realizar a unificação da Itália sob a liderança da Casa de Saboia. Para que isso acontecesse, eles precisariam enfrentar os austríacos. Para que eles pudessem ser vitoriosos, eles precisavam contar com o apoio estrangeiro. Então, na década de 1850, eles vão conseguir o apoio dos franceses e, junto com os franceses, o reino de Piemonte-Sardenha vai iniciar uma guerra contra o Império Austríaco, que ficou conhecida como Segunda Guerra de Independência Italiana, que aconteceu em 1859. O apoio francês ele aconteceu da seguinte maneira: a França cedeu tropa para o reino de Piemonte-Sardenha para auxiliá-los na luta, mas em troca a França pediu a cessão territorial de Nice e de Saboia. Os austríacos foram derrotados nessa guerra contra o reino de Piemonte-Sardenha e foram obrigados a ceder dois pequenos reinos que eles dominavam naquele momento, que eram o reino da Lombardia e o reino de Módena. Com a vitória de Piemonte-Sardenha contra os austríacos, outros reinos italianos daquele momento vão se rebelar contra o poder austríaco e eles vão acabar se aliando a partir de um plebiscito com o reino de Piemonte-Sardenha. Esses dois reinos que se rebelaram foram os reinos de Parma e Toscana. Eles vão expulsar os governantes austríacos e eles vão realizar um plebiscito, e nesse plebiscito eles vão acabar optando por serem anexados ao reino de Piemonte-Sardenha.
Então, a partir dessa primeira guerra conduzida por Piemonte e Sardenha, eles vão acabar conquistando 4 novos reinos ao seu território. Depois dessa guerra contra os austríacos, Giuseppe Mazzini, que liderava o movimento republicano no sul da Itália, ele vai acabar se aliando com Piemonte e Sardenha. Por quê? Porque o movimento republicano liderado por Mazzini vai sofrer um enfraquecimento muito forte e Mazzini vai perceber que ele não tinha condição de realizar a unificação da Itália sozinho. Então ele vai acabar abrindo mão dos seus ideais republicanos, se unificando com o movimento liderado por Vítor Emanuel II por Conde Cavour, do reino de Piemonte e Sardenha, e juntos eles vão conduzir a unificação italiana. A contribuição de Mazzini vai se dar a partir da conquista do Reino das Duas Sicílias, no sul da Itália, que vai ser realizado por Giuseppe Garibaldi, e a partir da conquista do Reino das Duas Sicílias, as duas Sicílias vão ser unificadas ao Reino de Piemonte e Sardenha. Com isso, Vítor Emanuel II vai acabar se autoproclamando como rei da Itália em 1861. A autoproclamação de Vítor Emanuel II como rei da Itália em 1861 não finalizou o processo de unificação da Itália. Esse processo teve continuidade e essa continuidade acabou levando a uma nova guerra contra os austríacos em 1866. Essa guerra, na verdade, os italianos eles realizaram uma aliança com os prussianos e ambos, a partir desse acordo, se comprometeram a realizar o ataque contra o Império Austríaco. Esse ataque que foi realizado acabou levando os italianos a conquistar uma região que se chamava Vêneto. Depois que os italianos conquistaram a região de Vêneto, naquela luta contra os austríacos na guerra que aconteceu em 1866, a unificação italiana ela seguiu e ela se voltou para a região dos Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios eram um reino que era controlado pela Igreja Católica e, naquela época, esse reino ele era ocupado pelas tropas francesas. Os italianos tinham a ambição de anexar essa região ao Reino da Itália, porém eles não faziam isso exatamente porque as tropas francesas estavam posicionadas lá e atacar os Estados Pontifícios seria o mesmo que declarar guerra contra a França. A invasão e anexação dessa região vai ser possível a partir de 1871. O que vai acontecer que vai permitir com que os italianos invadissem essa região? Vai ser a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana ela aconteceu entre 1870 e 1871 e foi uma guerra da França contra a Prússia. Os franceses, para poder lutar contra os prussianos, precisaram retirar suas tropas que estavam posicionadas nos Estados Pontifícios. Com as tropas francesas saindo dos Estados Pontifícios, os italianos vão realizar a invasão da região. Os Estados Pontifícios vão ser anexados ao Reino da Itália e a cidade de Roma vai ser transformada na capital da Itália. Com isso, vai ser iniciada a questão romana, onde a Igreja Católica não vai reconhecer a autoridade do governo de Piemonte e Sardenha sobre o Reino da Itália, e essa questão ela só vai ser resolvida em 1929 com o Concílio de Latrão, quando a Igreja Católica vai assinar um acordo com Mussolini e vai ser criado o Estado do Vaticano e esse território ele vai ser entregue à administração da Igreja Católica. O processo de unificação italiana ele vai se estender até o fim da Primeira Guerra e com o fim da Primeira Guerra os italianos eles vão acabar tomando um outro território sob posse dos austríacos. Esse território vai ser anexado também ao território da Itália e a Itália territorialmente como nós conhecemos hoje ela teve a sua formação territorial finalizada aí. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e também de estar se inscrevendo no nosso canal. Caso vocês tenham dúvida, nós deixamos aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês estarem acessando depois. Espero vocês na próxima aula e bons estudos!